cristão mais perigoso do mundo não é aquele que abandonou a fé, é aquele que ficou e trouxe a carne junto. Você ainda está na igreja, ainda lê a Bíblia, ainda serve, ainda ora, ainda se chama de crente. Mas a sua carne está comandando tudo. Seus pensamentos, suas reações, seus hábitos secretos, seus momentos mais privados. A carne está no trono e o seu espírito está acorrentado. E ninguém ao seu redor percebe, porque por fora você parece estar completamente bem. Deus não está impressionado com a sua presença no culto. Ele não se move pelo seu rosto de domingo. Ele está olhando para o que você faz quando ninguém está vendo. E Romanos 8:13 diz isso sem pedir licença. Se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Não vão tropeçar, não vão lutar, vão morrer. Mas existe uma saída, 7 hábitos, antigos, brutais, forjados nas Escrituras, que vão destruir a sua carne e libertar a versão de você que Deus planejou antes de você nascer. Não saia daqui. Hábito 1. O jejum. Vamos começar pelo que a sua carne mais odeia. Você nunca completou um jejum de verdade. Ou tentou uma vez, chegou até às 11 da manhã e se convenceu de que Deus entendia. Você come quando quer, para quando quer. O seu estômago dá as ordens. Você obedece e nem percebe mais. É tão fundo que já virou escravidão invisível. Aqui está a verdade. A sua carne tem um único quartel-general, um único centro de comando, o seu apetite. E enquanto o apetite mandar em você a mesa, ele vai mandar em você em todo o resto também. Na sua vida de pensamento, na sua vida de pecado, na sua vida de oração. Em tudo. Jejum não é sobre comida. Jejum é uma declaração violenta de que o seu corpo não é dono de você. Jesus não disse se você jejuar em Mateus 6:16. Ele disse quando. Ele assumiu. Ele esperava. Porque um espírito que nunca jejua é um espírito que nunca voa de verdade. Então essa semana, um dia, do amanhecer ao anoitecer, cada pontada de fome, caia de joelhos em vez de abrir a geladeira. A sua carne vai rugir, deixa rugir. Esse rugido é o som de uma parede de prisão rachando. Esse é o hábito 1, e ele racha a parede. Mas o hábito 2 é onde ela desmorona de vez. Hábito 2. A leitura diária da Bíblia. Pensa na última vez que a Bíblia te destruiu. Não te confortou, não te inspirou, te destruiu, te deixou desfeito, mudado. Agora pensa na última vez que você abriu o Instagram. Você já sabe qual foi mais recente. Esse intervalo é exatamente onde a sua carne mora. Você conhece as Escrituras, consegue achar o versículo certo na hora certa. Mas você não está sendo transformado por elas porque você não está verdadeiramente dentro delas. Hebreus 4:12 diz: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir alma e espírito. Dividir alma e espírito. Isso significa que a palavra alcança lugares que o seu terapeuta não alcança, que o seu pastor não alcança, que você mesmo não consegue alcançar, mas só se você realmente a abrir. Amanhã de manhã, Bíblia antes do celular, não depois do café. Antes de tudo, um capítulo. Leia devagar. Pergunte em voz alta: Deus, o que o Senhor está me dizendo hoje? Escreve. E então obedece antes de o dia acabar. Obediência é onde a carne morre, toda vez. Hábito 3. A oração fervorosa. Seja honesto agora mesmo. Quando foi a última vez que você chorou na oração? Quando foi a última vez que você ficou de joelhos até que algo realmente quebrasse em você ou nos céus? Suas orações são curtas, polidas, seguras. Mesmas palavras, mesma ordem, mesmo amém. Nada muda, nada quebra, nada se move.
E você silenciosamente aceitou que essa rotina vazia é simplesmente como a oração se sente. Não é. A sua carne pegou a arma mais poderosa que já foi dada a um ser humano e transformou ela em ritual de dormir. Tiago 5,16 não diz que a oração do justo é bonita. Diz que é poderosa e eficaz. Essas são palavras de guerra. E depois tem Lucas 22:44. Jesus no Getsêmani, orando com tanta intensidade que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Isso não é um homem recitando palavras. Esse é um homem em guerra. Ele era o Filho de Deus e ainda assim precisou lutar pela oração fervorosa. Então, antes de orar hoje, sente em silêncio absoluto por 10 minutos. Sem música, sem celular, nada. Deixa a sua carne ficar desconfortável. Depois ore em voz alta. Nomeie seus pecados. Nomeie seus medos. Nomeie o que está te matando. Fique até que algo se mova. A sua carne vai se calar. O seu espírito vai se levantar. Hábito 4. O arrependimento. Deixa eu te falar de alguém. Todo domingo na primeira fila, mãos erguidas, olhos fechados. Todo domingo. E toda segunda-feira de volta ao mesmo pecado que confessou na sexta. Toda sexta confessando de novo, anos assim. O mesmo ciclo. Ele chama isso de lutar com o pecado. Deus chama isso de escolher o pecado e chamar de luta para parecer mais perdoável. É você? Você conhece o pecado que volta, conhece o gatilho, o padrão, o momento em que cede, a culpa genuína depois, o pedido de perdão a Deus, e em dias, às vezes horas, de volta ao mesmo lugar. Isso não é arrependimento. Isso é gerenciamento de culpa. Culpa diz, fui pego. Remorso diz, me sinto horrível. Arrependimento diz, estou virando e nunca mais volto. Não são a mesma coisa. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte. A sua culpa emocional depois do pecado não está te aproximando de Deus. Ela está te matando. Escreve o pecado que você continua tolerando. Confessa em voz alta. Ore o Salmo 51 linha por linha. Depois, faça uma mudança física que torne o retorno mais difícil. Delete. Bloqueie. Remova. Arrependimento sem ação é só emoção. Deus conhece a diferença. Hábito 5. O silêncio e a solidão. Tenta algo agora mesmo. Coloca o celular virado para baixo. Senta em silêncio. Sem música, sem barulho, só você. Quanto tempo antes de pegar o celular de novo? 10 segundos? 20? Você não consegue ficar sozinho consigo mesmo. De verdade. O silêncio te deixa ansioso. A quietude parece tempo perdido. No momento em que aparece uma lacuna silenciosa no seu dia, você a preenche instantaneamente. Rolar o feed, música, podcast, qualquer coisa, menos o silêncio. E você chama isso de personalidade. Eu simplesmente não sou uma pessoa quieta. Não. A sua carne está aterrorizada com o que acontece quando o barulho para. Porque no silêncio, Deus fala. E o que ele diz sobre a sua carne não é confortável. Marcos 1:35. Jesus, o Filho de Deus, muito de manhã, ainda escuro, levantou-se, saiu de casa. Foi para um lugar deserto e orou. Ele não ficou onde estava quente e confortável. Ele saiu antes do amanhecer para encontrar o silêncio. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A sua carne não consegue fazer isso. O seu espírito foi feito para isso. Amanhã, antes de qualquer coisa, 15 minutos. Celular em outro cômodo, sem som. O desconforto que você sentir nesses primeiros minutos é a sua carne morrendo. Não fuja, fica. Hábito 6. A prestação de contas. Deixa eu descrever alguém que você talvez conheça.
No domingo, em chamas por Deus. Em público, o cristão modelo. Em particular, perdendo a mesma batalha que perde há 3 anos. Sozinho, envergonhado, exausto, convicto de que se alguém soubesse de verdade, estaria acabado. É você. Ninguém sabe suas lutas reais. Nenhuma pessoa. Você construiu uma versão de si mesmo para a igreja, para a família, para o seu grupo pequeno, e essa versão está vencendo. Mas a versão real está afundando, e a sua carne te convenceu de que esconder é a opção mais segura. O pecado não sobrevive apenas no escuro, ele prospera lá. Tiago 5:16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Curados. Essa é a promessa, mas a condição vem primeiro. Confesse primeiro. A cura vem depois, nunca ao contrário. Provérbios 27:17. Ferro com ferro se aguça, assim o homem aguça o rosto do seu amigo. Você não consegue se afiar sozinho. Você precisa de alguém que te ame o suficiente para te dizer a verdade. Hoje, não amanhã. Hoje, manda uma mensagem para um crente maduro, cheio do Espírito, com 4 palavras. Preciso da sua ajuda. Diz uma coisa real. Dá permissão para ele fazer as perguntas difíceis toda semana. A sua carne vai resistir a cada palavra disso. Manda a mensagem assim mesmo. No momento em que o seu pecado encontra a luz, o poder que ele tem sobre você começa a morrer. Hábito 7. A gratidão intencional. Esse é o hábito que ninguém fala, e a sua carne ama que você ignore. Você se levanta de manhã e a primeira coisa que o seu cérebro faz é calcular o que falta, o que deu errado ontem, o que pode dar errado hoje, o que você ainda não tem, o que ainda não conquistou, o que ainda não se tornou. A sua carne vive na lógica da escassez, e enquanto ela controlar a narrativa da sua manhã, ela vai controlar o seu dia inteiro. Mas a gratidão não é sentimento, é uma arma. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não nas coisas boas, não quando você se sente bem. Em tudo. Isso não é sugestão poética. É ordem militar. Sabe por que a carne odeia a gratidão? Porque ela reorienta o seu foco de você para Deus. E a carne não sobrevive onde Deus é reconhecido como soberano. Ela murcha. Ela perde força. Ela perde argumento. Então toda manhã, antes do celular, antes do café, antes do primeiro pensamento sobre o dia, escreve 3 coisas pelas quais você é grato. Específicas, não genéricas. Não, sou grato pela vida. Sou grato por ter acordado com saúde hoje quando meu corpo poderia ter falhado. Específico. Concreto. Pessoal. Faça isso por 30 dias e observe o que Deus faz com a sua mente. A sua carne vai ficar sem chão. O seu espírito vai ganhar vocabulário novo. E o vocabulário do seu espírito é o que determina a direção da sua vida.